Você, um jardim de Deus. Eu, um jardim de Deus. Bata no seu coraçãozinho assim, bem de leve, mas diga isso para o Senhor. Eu, um jardim de Deus. Vamos começar lendo a palavra em Cantares capítulo 4, verso 12, que diz assim, olha só a palavra aí. Cantares 4, 12 a 14. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutas excelentes, os ciprestes e o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. Isso é uma configuração de um lugar muito especial, lugar fechado, um jardim. Meu Deus, já já eu vou explicar um pouquinho sobre isso para você, mas deixa eu começar te fazendo entender algo hoje, essa manhã. Deus, ao criar o homem, Ele colocou o homem num lugar muito especial. Lembra lá? Aonde que Deus colocou o homem quando Ele criou o homem? No jardim chamado Jardim do Éden. Você sabia que Éden significa lugar de delícias? E olha o que Deus faz. Ele faz o jardim no Éden e coloca o homem para cuidar ali desse jardim, para usufruir de todas as coisas. O homem tinha todos os direitos. Olha a Bíblia dizendo isso lá em Gênesis 2:8. Diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que o tinha formado. Uau! Todos os dias, a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia, estar naquele jardim, para estar com o homem, para gerar um relacionamento com o homem. Que coisa linda quando a gente entende isso. Eu fico imaginando isso, Deus vindo para estar com o homem ali no jardim. É como se o homem já estivesse esperando Deus, pisando nas folhas do jardim, aquele barulhinho que diz assim, é Ele que está chegando, né? E aí eu fico imaginando essa alegria do Adão se relacionando com Deus. Há uma manifestação ali, um conversar sobre todas as coisas, dá uma sensação de, eu estou prestando conta de tudo aqui. Olha, hoje eu vi a girafa, hoje eu vi o leão, eu brinquei com o urso. Meu Deus, eu fico imaginando uma cena dessa, como seria, né? Porque era assim, a Bíblia diz que vai ser restaurado tudo isso, vai ser restaurado, nós vamos poder ter liberdade. Agora, veja só, gente, o homem, ele caiu, saiu do plano original, aquilo que Deus preparou, ele abandonou aquilo que Deus tinha feito de tão perfeito. Sabe por quê? Só por causa de um desejo. E a Bíblia então diz que em Gênesis 3, 23, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de fora que fora tomada. Ou seja, já que você não quer viver tudo isso, já que você tem todos os direitos, mas você não está entendendo aquilo que eu estou te dando, e você agora ainda está querendo viver da sua forma, infelizmente não dá para viver em relacionamento com alguém que está disputando com a gente. Essa foi a intenção do coração do Adão, porque a Bíblia diz assim, e eles quiseram ser igual Deus. Ou seja, Deus é governo, Deus é poder e Deus é amor. Agora, gente, imagina tudo isso. Eu fico agora vendo o coração de Deus, olhando para o homem, saindo
de toda a esfera. O homem começou a andar perdido, vivendo à margem, e de repente Deus fala: meu Deus, eu quero o homem de volta. E Deus tenta construindo relacionamentos com o homem, tenta construindo um relacionamento com o homem. Aí eu fico pensando agora, olha o que Deus faz. Deus abre uma porta muito importante, uma porta muito espiritual. Deus resolve no seu coração fazer algo extraordinário. Sabe o que foi que Deus fez? Ele agora resolveu criar um jardim dentro do homem. Uau! Para que ele mesmo pudesse vir morar. Meu Deus, isso para mim é fantástico, é uma revelação. Deus resolveu construir um jardim dentro de nós, da sua vida, para habitar. E agora só tem uma coisa: como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Olha, foi através de Jesus, o restaurador de jardim, onde Ele cuidará e passeará todos os dias. Jesus quer passear todos os dias. Ele quer morar nesse jardim, Ele quer estar dentro desse jardim, Ele quer cuidar desse jardim. Meu Deus, isso para mim é fantástico. Quantos estão entendendo essa verdade? Sabe, você é um jardim lacrado, fechado, muito especial. Então Jesus, como jardineiro da sua vida, Ele poderá fazer de um lugar abandonado, um lugar sujo, sabe, um lugar prazeroso, um lugar de alegria, um lugar onde será gostoso de estar. Eu não sei se você já teve uma experiência. Nós alugamos uma casa uma vez. Eu não sei se você é se tem alguém que é dessa época, que nós alugamos uma casa que tinha um jardim bem grande na porta, imenso. E quando nós mudamos para essa casa, esse jardim estava abandonado. Era lá perto eu esqueci o nome do bairro, perto da Ilha das Pedras, né? Ali para o lado do entroncamento. Lembra disso, Diana? Joia. Então, quando nós mudamos para lá, esse jardim era imenso, um gramado, mas estava tudo abandonado, tudo sujo. Era lindo o jardim, mas estava abandonado. E nós começamos a cuidar desse jardim. Gente, nós que entramos ali a primeira vez, que olhamos esse jardim, ficamos assim, achando muito bonito o lugar, mas como estava abandonado, sujeira para todo lado, folha para todo lado, galhos secos, a gente sabia que tinha um trabalho muito grande ali. Só que tem um detalhe: nós começamos a regar o jardim, começamos a tirar a sujeira do jardim, começamos a organizar, plantar novas roseiras, e daqui a pouco aquele lugar estava lindo e fantástico. Aí as pessoas chegavam lá para nos visitar, e quando entravam no jardim, que jardim lindo! Mas não sabia do trabalho que deu para botar conserto naquele jardim. Tanta mão de obra que foi gerado ali para a gente poder botar conserto, tanto tempo de cuidado, água que foi investida para regar aquele lugar. Queridos, é assim que acontece. Às vezes a nossa vida está assim, meia bagunçada, né? E de repente Jesus entra para botar conserto, e vai começar agora a fazer com que esse jardim floresça. Há um processo. Quantos estão entendendo isso? Isso é muito gostoso de entender. Para mim, naquele dia, quando nós terminamos de fechar, lacrar aquele jardim, né, de organizar tudo, e que começávamos ali passeando naquele jardim, a gente tinha essa expressão do cuidado de Deus. Eu ficava olhando para aquilo ali como se tivesse uma expectativa, dizendo: o Senhor é muito bom. Então é assim que acontece. Agora, esse texto de Cantares, capítulo 4, ali no verso 12, Salomão, ele está fazendo uma alusão do amor de Cristo e a igreja, muito embora ele está se referindo
como se um amor de um homem, de uma mulher, mas essa é a expressão mesmo, essa é a ideia, né, do noivo que está ali atrás da sua noiva. É Cristo e a igreja. O que ele está falando aqui é isso, essa é a representação, e isso é representado por um jardim. Olha a ideia, ele está dizendo assim: há um lugar que é lacrado, fechado, e é específico para esse nível de relacionamento. Note algo muito importante aqui: Deus, ele deseja esse jardim em exclusividade. Se você for entender aquilo que ele está dizendo ali, no texto, ele está dizendo assim: olha, eu quero isso como exclusividade para mim. Então tudo que entrar nesse jardim para afastar o amor de Cristo precisa ser resistido. Tudo que vai querer vir contra esse jardim, nós precisamos resistir. Se é erva daninha, tem que ser cuidado. Se é alguma coisa ali que está entrando, tem que ser podado. A porta de entrada, de acesso a esse jardim, é a nossa alma, é os nossos sentimentos. A gente tem que cuidar muito disso, porque eu vejo que muitas pessoas sofrem porque abrem a porta dos sentimentos, e eu desejo que você entenda isso. Se você deseja ser um jardim, presta bem atenção nesse detalhe, se você deseja ser um jardim para Deus habitar, você precisa deixar ser trabalhado. Sabe, um jardim que não quer ser trabalhado, ele vai continuar feio. Um jardim que não se deixa ser cuidado, não se deixa ser podado, ele vai continuar feio. Então você é um jardim de Deus. Você é um jardim de Deus. Deus quer podar, Deus quer cuidar. Há um cuidado de Deus por sua vida. Você pode entender isso? Fala para você mesmo, diz: há um cuidado de Deus pela minha vida. Eu quero, Senhor, que o Senhor pode, o Senhor tem liberdade para entrar, podar, tirar as ervas daninhas. Pode, Senhor, cortar os galhos que não florescem, pode arrancar todos os galhos secos. Senhor, eu quero viver uma vida produtiva para o Senhor. Meu Deus, todos aqueles que têm esse jardim dentro de si, saibam, vocês têm o bom perfume de Cristo, que exala sobre os lugares. Você sabia disso, que nós carregamos esse bom perfume de Cristo? Olha o que a Bíblia diz aí em 2 Coríntios 2:15, só a parte A desse versículo, que diz assim: porque para Deus somos um bom cheiro de Cristo. Para Deus nós somos como o perfume de Cristo, ou seja, aquilo que está em Cristo tem que estar em nós. O aroma dessas especiarias excelentes manifesta-se dentro desse jardim. Tudo aquilo que nós ouvimos ali de Cantares, todas aquelas especiarias que estão aqui em Cantares 13 até no verso 14, os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes. Queridos, isso aqui é toda uma alegoria do que acontece na vida de alguém que tem Cristo. O cipreste, o nardo, o açafrão, todas essas especiarias aqui eram especiarias que eram produzidas, ok? Para gerar aroma, para gerar cheiro, perfumar os lugares. E eu fico imaginando que esse jardim do Éden, ele tinha muita coisa gostosa e perfumada lá. Eu não vou nem pedir para você dar um cheiro no seu irmão aí, para ver se você sente o cheiro de Cristo nele.
Ou é só o perfume que exala por fora? Será que eu posso sentir o cheiro de Cristo na sua vida? Ou tem alguém que está com dificuldade, né? Deixa eu falar uma coisa para você. As árvores desse jardim produzem algo que atrai as pessoas para Jesus. Aquilo que está dentro de você pode atrair as pessoas. As árvores que estão dentro desse jardim, elas produzem todas essas qualidades de coisas excelentes. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero te dar rápido dois passos para sermos um jardim para Deus. Primeiro passo: você precisa se deixar ser cuidado por Deus. Você precisa que Deus entre com o que for necessário. Às vezes precisa de picareta para arrumar o jardim, às vezes vai precisar de aquela que vibra, não sei o nome daquele negócio, tesouras para podar, para cortar. Às vezes vai precisar de várias coisas para arrebentar, porque às vezes tem que, para se tornar um jardim segundo o que Deus quer, precisa destruir algumas coisas que já estão construídas em nós. Quantos estão comigo aqui? Isso é muito sério. Como que eu vou deixar ser cuidado? A Bíblia diz em Efésios 4,15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, sabe o que você precisa entender para que esse jardim possa ser construído em você? Precisa ter um cabeça, alguém que dá ordem na nossa vida, alguém que pode falar na nossa vida, alguém que pode direcionar a nossa vida. Para isso precisa de ter relacionamento. Por que as pessoas às vezes sofrem consequências? Porque elas querem tomar decisões próprias, sem ouvir direções. Eu preciso observar que tipo de árvore está crescendo dentro da minha vida, que tipo de árvore está gerando frutos dentro da minha vida. Deixa Jesus estar dentro desse jardim, talvez para refazer todas as coisas. Com certeza, tudo que precisa crescer na sua vida, Ele vai dar o melhor. Se precisar colocar algo ali, Ele vai colocar. Eu só preciso que você entenda isso. O que precisa ser transformado dentro da sua vida? Essa é uma pergunta. É uma pergunta para você. O que é que precisa ser transformado dentro de você? Dentro desse jardim, você consegue olhar para dentro de você? Porque a Bíblia diz assim: quando você for para um tempo de oração, por que a gente ora de olho fechado, gente? Você já entendeu isso? Por que você ora de olho fechado? Ah, não, eu olho de olho fechado porque eu vejo os outros orarem assim, aí eu já habituei nisso. Né? Tem um segredinho aí. Quando você fecha os olhos, a Bíblia diz que os olhos são janelas. Quando eu fecho os olhos, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para dentro de mim. Você fechando os teus olhos, você vai olhar dentro de você, e aí você pode fazer uma observação, ver o que porventura precisa ser transformado dentro de você, e agora se deixar ser podado, porque às vezes Deus vem com a poda, e nem sempre a poda é ruim. A gente acha muito ruim ser podado, porque a gente pensa assim: vai doer, é difícil. A gente fica muito achando ruim ser podado, mas às vezes a poda é o princípio que Deus está querendo usar para nos levar a frutificar ainda mais. Nós precisamos dessa poda de Deus, amém? Agora,
A pergunta também que eu quero te fazer: você está produzindo frutos? Porque se você tem um jardim onde Jesus está, presta atenção nesse detalhe, se você tem um jardim dentro de você, onde Jesus está, onde a presença dele está, esse jardim vai produzir frutos, não tem como ser diferente, vai ter que produzir os frutos, que precisa ser regado na sua vida, na minha vida. Eu estou pensando muito nisso. Tem essa área aqui que precisa crescer muito ainda na minha vida. Eu ainda me bato muito, né? Gente, todos nós temos erros e falhas no dia a dia da nossa vida. Somos falhos. Tem áreas que nós precisamos muito ali regar, né, para crescer. Quando eu olho para Gálatas 5:22, o que a Bíblia ensina sobre o fruto do Espírito é algo muito claro. Diz assim: olha, precisa haver dentro desse jardim amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São qualidades daquele que está dentro do jardim, que ele vai expressar isso. Nós precisamos ter essa convicção dentro do nosso coração. Então, o fruto do Espírito é como uma semente que foi colocada dentro de você. Entenda bem isso. Às vezes a gente já quer a coisa pronta, mas o fruto do Espírito é uma semente colocada dentro de você. Por exemplo, o amor que foi colocado dentro de você. A Bíblia diz que o amor, ele foi derramado dentro do nosso coração, foi colocado dentro do nosso coração, e esse amor precisa crescer, florescer, produzir, e onde é que a gente vai ter que ter essas ações de amor? É em situações que a gente vai ter que dizer assim: eu preciso amar. Eu conversava muito hoje com Cardene pela manhã, e nós conversando sobre um assunto, eu disse algo para ela, baseado no que nós estamos vivendo hoje. O pastor faleceu, não dá para deixar ele na terra, tem que ter uma atitude, que é essa parte humana. Nós temos que pegar, levar e enterrar. Isso é a atitude humana. Não confunda a justiça de Deus com a justiça do homem, porque às vezes a gente embaralha o trem e o tiro sai pela culatra. A gente precisa entender algo. Existe aquilo que é a parte da justiça humana, que nós temos que acionar, fazer. Isso é dever de todo homem. A gente não está aqui na terra sem como um robô manipulado. Pelo contrário, Deus, ele estabelece um centro de vontade em nós. Agora, tudo que nós formos fazer, precisamos fazer com a sabedoria vinda de Deus. Por quê? Porque nisso a gente vai ter resultado. Então, eu percebo que hoje nós precisamos deixar Deus restaurar algumas áreas, talvez muito forte na nossa vida. Talvez você olhar para o fruto do Espírito, e quando eu falo para você olhar para o fruto do Espírito como uma semente, talvez olhando como é que está isso na sua vida. O amor está crescendo, a paz no meio das adversidades, a longanimidade, ter a disposição de, muito embora uma situação, você diz assim: não, eu vou andar a segunda milha, eu vou andar a terceira milha com essa pessoa, se for necessário. Não estou falando para você ser bobinho, tá? Conversão, quando você se converte,
mas você não passa a ser bobo, tá? Você precisa saber disso. Conversão é transformação de vida, espiritual é dentro de você, só que tem um mundo aqui fora para a gente poder viver, tem espaços para serem conquistados, áreas. Esse jardim sendo bem cuidado, sabe o que vai acontecer? Você vai florescer, as coisas vão começar a acontecer, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, até as situações difíceis, vai nos levar para receber de Deus resultados poderosos. E quantos podem dar um glória a Deus por isso? Pode ter certeza disso. Segundo passo, controle sobre a vida emocional. Primeiro eu falei de relacionamento com Deus, a importância de você ter Deus cuidando desse jardim. Agora eu estou falando de controle emocional, ou seja, você ter um controle dentro desse jardim. A Bíblia diz que Provérbios 4, 23, ou melhor, desculpa, por fora desse jardim, tá? Como se fosse cercas. Provérbios 4, 23 a 25, a Bíblia diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Meu Deus do céu, eu acredito muito nisso, gente, que existem fontes que são colocadas dentro do nosso coração. Nós temos como se fosse fontes, então geralmente nós falamos pelo aquilo que está dentro do nosso coração. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, muito claro isso. Ele diz assim: olha, desvia da tua boca coisas tortuosas, aquilo que tu vai falar, cuidado com o que tu fala. Mas aquilo que está dentro do nosso coração é o que nós vamos colocar para fora. A Bíblia ensina sobre isso. Geralmente nós falamos aquilo que está dentro do nosso coração. Lucas 6,45 fala isso. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Ou seja, aquilo que está dentro de você, aquilo que está dentro do seu coração, vai gerar. Ou seja, se dentro do jardim está tudo machucado, talvez você pode ter feridas provocadas por decepção. Alguém decepcionado, gente, essa pessoa vai viver desconfiada, não é? Será que vão fazer de novo comigo? Será que... Então, deixa eu falar uma coisa para você. As nossas palavras, elas... vai ser sempre alguém que foi decepcionada, essa pessoa vai carregar essa desconfiança, ela vai ficar carregando essa ideia, né, provocada pelas mágoas. Talvez ela vai sempre ficar com o pé atrás sobre a vida das pessoas. Já imagina aquelas pessoas magoadas, feridas. A gente já pegou muita gente assim, que vem às vezes ferido. Aí nós vamos sentar com essas pessoas para conversar, saber qual é a dor delas. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ajudar no processo da restauração do jardim, é saber que tipo de dor a pessoa tem. Quando a gente senta e faz um mapeamento para entender isso, a gente vai ver que isso provoca às vezes tristeza. Aí a gente vê os resultados na vida da pessoa. Aí a gente pode até dizer assim: que pessoa ruim, hein? Porque a gente olha por fora, mas não sabe o que está dentro do jardim. Antes de nós julgarmos as pessoas por fora, procure saber quem é a pessoa por dentro.
você vai ajudar talvez alguém. A Bíblia diz assim: se tu vê teu irmão pecando, vai estar com ele só, conversa com ele, pergunta: está tudo bem? Tem alguma coisa errada nisso, na sua vida? Eu posso te ajudar? Seja sincero para ajudar alguém, porque geralmente a gente quer fazer o seguinte: quando a pessoa está indo para um lado errado, a gente às vezes acaba querendo ajudar a pessoa a cair no buraco, porque às vezes a pessoa ferida, ela se torna arrogante, ela se torna orgulhosa. Já viu alguém que é muito tímido? Quem é que já viu alguém tímido, que não fala, tem medo de falar? Gente, às vezes a gente está aqui em reunião, aí eu digo assim: alguém poderia falar sobre isso? Todo mundo fica caladinho, parece que está com medo de ser julgado por alguém. Tipo assim, quer ver? Eu vou agora te chamar para poder vir aqui na frente. Você já começa a ficar: meu Deus, será que vai ser eu agora? Vai me chamar mesmo? Já dá uma dor aqui, né? Às vezes nós queremos dizer para você assim: nós muitas vezes temos medo. Essa rejeição que às vezes está segurando no nosso coração, esse medo, é uma rejeição escondida, e no mínimo isso gera uma fonte de orgulho, porque eu não quero deixar transparecer quem eu sou, porque eu não quero errar. As pessoas que geralmente têm medo de falar em público, por exemplo, é porque elas têm medo de errar, elas não se dão o direito de errar. Não posso errar. Aí por causa disso sofre. Meu Deus, olha para o seu irmão assim, diga: cuidado com o tipo de espinho, que possa estar crescendo dentro, de ervas daninhas que possa estar crescendo. Tem que correr e tirar logo. Mágoas, feridas, medos, tristezas, tudo isso pode fazer murchar esse jardim e se tornar um jardim feio. Ervas daninhas que crescem, meu Deus do céu, que vão produzir derrotas. No final de tudo isso são derrotas. Já imagina a pessoa carregando um fardo de dificuldades? Estou falando da vida, gente, prática nossa. Então essa é a chamada prisões emocionais. Se você já ouviu essa palavra, alguém falando assim: você está preso emocionalmente. Essas são as prisões. Todas essas áreas que às vezes estão ali, só um jardineiro muito bom pode talvez entrar para poder restaurar. Se você deixar esse jardineiro entrar dentro do jardim e começar a podar, começar a regar, começar a trabalhar, vai ser fantástico, porque ele conhece o terreno. Escute isso, presta bem atenção nesse detalhe: ele conhece o terreno. Sabe o que eu estou querendo dizer? Ele conhece você, ele conhece o seu coração, ele conhece a sua vida, ele sabe quais são as perturbações que você tem. Uma visita desse jardineiro já seria uma grande coisa. Agora, o jardineiro morar nesse jardim, aí, queridos, é fantástico, porque agora é a presença diária do jardineiro, assim como era lá no jardim do Éden. Na viração do dia, ele vinha estar com Adão. Hoje você tem a oportunidade de ter o jardineiro dentro de você 24 horas, ensinando, falando com você, porque ele conhece o terreno, ele sabe. Em 1900 e não sei nunca, eu passei por uma decepção. Amém. Ele conhece essa decepção. Alguém me feriu assim, assado. Ele conhece também isso.
Mas eu não quero perdoar, porque não fique carregando gente nas costas, porque o perdão, ele é isso, é colocar pessoas nas costas. Eu me lembro, a falta de perdão, me perdoe, a falta de perdão. Eu me lembro de um pregador, há muitos anos atrás, que eu ouvi, e ele diz que lá no país de Gala, era assim, quando a pessoa, lá na tribo, né, o qual ele faz parte, é assim, quando alguém matava alguém, o cara não era sepultado, o cara era, durante vários dias, amarrado nas costas do sujeito, dentro da prisão, para que ele pudesse agora pagar o preço do ato que ele fez. Está entendendo um negócio desse? Isso existe até hoje. O cara é amarrado nas costas do cara, e o cara tem que carregar o defunto durante dias, com mau cheiro. Dá para entender um trem desse? Mas eu me lembro desse pregador falando. Aí, por que ele estava falando? Falando assim: assim somos nós que estamos carregando pessoas, anos e anos a fio, que nos feriu, que falou mal da gente, que nos traiu, que fez isso, que fez aquilo outro, e às vezes a gente não perdoa e fica carregando a pessoa. Hoje pela manhã nós falamos, eu e a pastora Cardene, pensa numa ministração forte. Pastor Eibe fala muito claro, depois você vai poder estudar isso, porque vai chegar lá, né? Está na classe da nova criatura. Ele disse assim: sabe quando é que você vai saber quando você perdoou alguém? Quando você passar a falar bem dessa pessoa. Quando você dizer assim, não falar mais mal da pessoa e começar a falar bem dessa pessoa. Foi um tapa na minha cara, hoje de manhã, porque eu percebi, falei para minha esposa, eu estou magoado, eu estou precisando urgentemente pedir perdão e começar a falar bem de pessoas. Eu estou dando a minha mão palmatória, dizendo para vocês, eu sou como vocês, erro, falho. Agora só tem uma coisa, quando nós reconhecemos, sabe o que vai acontecer? Transformação. Hoje mesmo eu falei para mim, nessa manhã, Senhor, eu não vou falar mais mal dessa pessoa, eu não vou falar mais mal. Vão querer abrir minha boca, vão querer vir contra mas eu vou perdoar. Está decidido. Jardim fechado, lacrado. Eu quero profetizar na sua vida algo que eu creio que é muito importante. Se você puder abrir aqui Isaías 35, de 1 a 10, eu quero profetizar hoje na sua vida. Esses 10 minutos que nos restam, eu quero profetizar sobre você essa palavra de Isaías 35, de 1 a 10. Olha a promessa de Deus. A Bíblia está dizendo aí que o deserto e os lugares secos se alegrarão. Aquilo que é seco, aquilo que está destruído, pode se alegrar, pode haver mudança, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos
fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos. Vou repetir de novo para você entender. Então os olhos dos cegos serão abertos. Esses cegos aqui, gente, são esses cegos que perderam a sua visão física. Não é somente isso, é muito mais aqueles que perderam a sua visão espiritual. Ou seja, quem está cego vai ter o olho aberto, vai começar a enxergar coisas que não enxergava, quando a presença desse renovo chegar na sua vida. Meu Deus do céu. E ele diz mais: então os coxos, ou melhor, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Aqueles que ainda não estão ouvindo, passará a ouvir verdades. Então os coxos, aqueles que não andam, saltarão como servo, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e não habitações em que jaziam os chacais, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá ervas com canas e juncos, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará nesse jardim, não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animais ferozes subirá a ele. Desculpa, gente. Nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Essa é a configuração de alguém que já tem o jardim totalmente restaurado dentro da sua vida. O deserto se transformará. Olha para a sua vida agora. Não é com os olhinhos abertos, com os olhos fechados, para você olhar para dentro de você. Tem deserto aí? Alguém no deserto pode ser tentado. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, e ao ser tentado, a Bíblia diz que Jesus venceu. O inimigo quis roubar de Jesus, seduzir, mas Jesus não se deu por vencido. Resultado, a Bíblia diz que o Senhor mesmo serviu o Senhor de tudo aquilo que ele precisava, por causa da decisão do seu coração.